Fala galera, iniciando o vídeo de hoje em um local um pouquinho diferente. Acredito que eu nunca tenha mostrado para vocês esse espaço, mas esse aqui é o complexo esportivo da Univates, na cidade de Lajeado, que fica a cerca de 30 quilômetros de Venâncio Aires, que é a cidade que eu moro, tá? A ideia para hoje é mostrar um pouquinho do meu treino e iniciar uma série de vídeos mostrando toda a minha preparação para o troféu Ademar Ferreira da Silva, que acontece no final de março, entre os dias 27, 28 e 29, certo? Então eu acabei vindo para cá no dia 8 de março, num sábado, fazer o treininho de velocidade que eu tenho para fazer e retomar os meus treinos, pensando que durante o feriado de carnaval eu estive em Foz do Iguaçu viajando com a Manu, minha namorada, e aproveitando um passeio turístico por lá, no Parque das Aves, nas Cataratas do Iguaçu e no Marco das Três Fronteiras. Então eu acabei não treinando tanto nesse período, voltei para Venâncio, cheguei na quarta de manhã, na quinta-feira retomei com um treino leve, ontem pela manhã fiz um treino de força e hoje eu vou registrar um pouco desse treino de velocidade que eu vou fazer aqui, beleza? Essa é a primeira semana, eu vou mostrar rapidamente o treino de hoje, não vou enrolar muito, tá? E vou ir gravando porque eu adquiri um microfone aqui para vocês também conseguirem escutar eu narrando os exercícios do treino, certo? Espero que não superaqueça o celular porque está bastante quente, vou tentar encontrar alguma sombra para deixar filmando os exercícios, mas pode acontecer de eu não conseguir registrar tudo e aí no final eu volto para encerrar o vídeo de hoje, que a ideia é ser bem rápido para a partir da semana que vem a gente dar uma sequência boa aí e mostrar com bastante detalhes toda a minha preparação, porque eu quero tentar fazer a minha melhor marca da vida no troféu Ademar Ferreira. Bora que bora! Três e... Começando então com um trotezinho de aquecimento, para soltar as pernas um pouco, pensando que eu vim dirigindo até Lajeado. Então, para vocês terem uma ideia também, eu coloquei no carro R$40 de gasolina aditivada e tenho que gastar mais R$12, 6 para ir, 6 para voltar, com o pedágio que tem na rodovia, tá? Então, eu estimo uma média de R$50 de gasto para eu poder vir treinar e botar um pouquinho mais de qualidade. Agora vocês imaginam, se eu tivesse que vir 1, 2 vezes por semana, o quanto que eu não gastaria em um único mês para conseguir fazer treinos numa pista padrão. Vamos lá então, começar as solturas, já fiz meu trotezinho, começando com o carioca para rotacionar um pouco de quadril e tronco também, relaxar bem, fazer cerca de 25 a 30 metros desse educativo. Para quem não sabe a respeito desse complexo aqui, ele antigamente não era aberto ao público, mas agora começou a ser. Faz acho que um ano e meio que eles decidiram abrir para toda a comunidade de Lajeado e fora de Lajeado também, o que acabou tornando as coisas melhores, porque na época da pandemia eu vinha para cá e eu tinha que pagar a cada 3 meses cerca de 90 a 100 reais como mensalidade para poder acessar esse espaço aqui. Isso facilita bastante, tem bastante atleta de alto nível que vem para cá. Ajuda aí, microfone, vamos, alô, foi lá. Esses educativos que eu começo fazendo aqui, eles são gerais, bem rápidos, para a gente aquecer. O que acontece é que se a gente acaba enrolando demais no aquecimento desses treinos de velocidade máxima, a gente gera um desgaste excessivo e na parte principal, que é correr rápido, a gente não vai conseguir dar tanta qualidade. O tempo tá passando na velocidade, acorda pra vida. Eu tô tendo um pouquinho de interferência em relação ao microfone, acredito que é por ter mais pessoas conectadas com o celular e Wi-Fi. Aquela vez que eu testei ele lá na pista de Venâncio, ele chegou a captar o áudio a cerca de 100 metros do receptor, mas aqui tá um pouquinho difícil, então eu vou acabar narrando os educativos para vocês, para ficar mais fácil, e aí o que eu conseguir colocar comentado, ao mesmo tempo simultâneo, eu deixo aí para dar um pouquinho mais de qualidade pro vídeo. Eu vou filmar esse educativo fazendo de frente para vocês, porque eu gostei bastante, eu quero ver depois. Tô saltando alto pra caramba e acredito que a parte principal dos tiros vai acabar sendo um baita treino. Bora lá então. Bom que se a gente conseguir transferir isso na tábua do salto em distância, com a base de velocidade que a gente tá hoje, fica algo bem interessante. Legal! Vamos testar agora de novo, tomara que não
da interferência. Então tá, seguinte galerinha, para fechar essa parte agora de aquecimento e ir direto para os tiros na sequência, eu fecho sempre com uma pliometriazinha, principalmente antes da velocidade máxima, tá? Pra gente se acostumar a fazer contatos rápidos e fortes com o chão. Essa pliometria aqui eu sinto um pouco de falta de barreiras para fazer ela, queria ter um pouquinho melhor. Volta aqui, fone. Alô, teste. Ó, caiu. Eu tinha testado outra vez, não tinha caído. Vou botar no boné. Aí, prendi o fone do boné, vamos torcer para não cair. Fechou? Como eu estava falando então, eu sinto um pouco de falta das barreiras propriamente ditas, até porque nos cones a gente acaba não tendo muita percepção do quão alto a gente está conseguindo saltar, certo? Mas a gente acaba se virando com o que tem. É a vida, é bonita e é bonita. A ideia desse trabalho é fazer um contato de controle, no qual a gente não vai saltar tão alto, mas vai tentar tocar rápido e sair do chão, e outro salto um pouquinho mais alto, no qual a gente não vai tocar tão rápido no chão, mas vai dar um pouquinho mais de altura. Então é bem dinâmico, não é fácil dominar essa dinâmica de treino, mas é bastante interessante. Indo para a parte final disso aqui agora, eu esqueci uma coisa muito importante, que depois dos saltos eu deveria fazer uma leve aceleração, para eu não precisar fazer os tiros progressivos na parte da velocidade máxima. Então eu vou fazer isso agora, botei a câmera um pouquinho mais afastada, vai dar aquele ruído normal de sempre, mas para ver a aceleração em conjunto com os saltos. Bom, basicamente está feito toda a parte inicial, agora vamos ao que interessa, que são os tiros, tá? Como é que vai funcionar a dinâmica? Eu vou lá para a reta principal agora, que tem as marcações um pouquinho melhores. Os primeiros tiros, eles vão ter uma distância um pouco maior, então eu vou acelerar por 30 metros de forma livre, uma corrida progressiva, não vai ser uma aceleração máxima para eu não me desgastar tanto. Depois, por 20 metros, eu vou tentar segurar em velocidade máxima, vou soltar essa velocidade por 10 metros e depois eu vou retomar fazendo uma corrida técnica entre os cones, e vai dar mais ou menos 20 metros também de corrida técnica, certo? Essa corrida técnica é uma retomada de velocidade, então vou ter que fazer um pouco de força também. Eu tô tendo problema com o microfone, como vocês já devem ter conferido aí, dá alguns ruídos, tem bastante interferência aqui, por isso não tá captando muito bem. Então eu não vou utilizar o microfone na gravação dos tiros, vou acabar fazendo eles de forma narrada para vocês depois, tá? Então vou usar o microfone para gravar a narração, para não mudar muito a dinâmica do áudio, mas eu não vou ficar com a lapela presa em mim, senão tem perigo dela cair e também, obviamente, vai dar interferência, eu não vou conseguir gravar com tanta qualidade. Já tá com tudo ajustado por aqui, mas eu tenho que explicar duas coisinhas que eu acabei esquecendo. A primeira, essa dinâmica que eu expliquei para vocês de acelerar e desacelerar, eu vou fazer ela por 3 vezes só, tá? Depois eu vou fazer mais 2 vezes uma aceleração de 30 metros e 30 metros segurando em velocidade máxima. Então vai mudar um pouco a dinâmica disso e vocês vão conferir no vídeo aí na sequência. A outra coisa é que ontem à noite eu tava com bastante desconforto na posterior, então eu fiz uma manobra meio invasiva para liberar um pouco a posterior, o que tá fazendo com que eu sinta um pouquinho dela hoje fazendo essas corridas mais leves, tá? Então eu vou tomar cuidado com isso aí, porque além da posterior eu também tô com um desconforto no adutor e eu também tenho que ser inteligente para não agravar essas dores que eu tô tendo, mas ao mesmo tempo eu não posso deixar de treinar, beleza? Então conforme eu for fazendo o treino, eu vou ganhando um pouquinho mais de confiança. Se eu conseguir acertar pelo menos 1 ou 2 tiros com qualidade, para mim já tá excelente. Primeira parte fechada, tá? Fiz os 3 tiros de in-outs, gostei muito, principalmente do segundo e do terceiro tiro. O primeiro não tava com 100% de confiança, mas eu vi que eu tava bem, e pro segundo e pro terceiro eu apertei um pouquinho mais. Vocês já puderam conferir eles aí. Agora a gente vai pros tiros de 30 de aceleração e 30 em velocidade máxima. É um período maior, onde eu tenho que fazer mais força para atingir um pico de velocidade e segurar ele o maior tempo possível. As acelerações eu vou sair de 3 apoios, mas eu não vou fazer elas máximas, eu vou fazer uma aceleração
mais técnica, até porque a demanda de aceleração acaba esgotando o corpo da gente de forma muito rápida, esgotando as energias, na verdade, tá? Então, na sequência aí, a última parte do treino, e depois eu volto com vocês lá da minha casa, hoje de tarde, antes do Grenal, que o Inter vai amassar o Grêmio, podem anotar e podem me zoar depois se isso não acontecer, ok? Então eu volto lá para explicar uma estratégia que eu considerei muito inteligente para retomar os treinos, que eu tive uma escolha muito específica que eu fiz na quinta-feira, quando eu voltei a treinar depois da viagem, e eu vou explicar tudo depois para vocês ali para encerrar o vídeo de hoje. Tava tudo ocorrendo normalmente durante a gravação, até que aconteceu uma coisinha que eu já imaginava que fosse acontecer. Me organizei para sair em 4 apoios, com 2 mãos no chão e os 2 pés também. Fiz a aceleração de maneira técnica, não muito forte, e na hora de entrar em velocidade máxima, superaqueceu o celular. Aí, como meu celular é à prova d'água, eu acabei molhando ele um pouco ali para resfriar, esperei um pouquinho e consegui gravar completamente o segundo tiro para fechar o treino. Bora então para a parte mais importante do vídeo, que é a explicação do que vai ser essa minissériezinha de preparação para as próximas competições que eu vou ter, tá? No meio do caminho ali, enquanto eu estava treinando, eu acabei refletindo. Eu vou ter uma competição agora já em março, no dia 22, lá na pista da Univates, onde vocês acabaram de conferir meu treino. No dia 27, 28 e 29, eu vou para Bragança Paulista. E no outro final de semana, início de abril, eu vou para Montevidéu competir no Campeonato Sul-Americano, no Grand Prix Darwin Pinerua, que paga em dólar para algumas provas, e que vocês já conferiram a minha participação do ano passado aqui no canal. Então, eu vou falar rapidamente sobre elas depois, tá? Mas eu vou falar também sobre a minha retomada aos treinos, pensando que eu estive no feriado de carnaval viajando para Foz do Iguaçu, conforme eu comentei com vocês. E isso, para mim, levou com que eu tivesse que tomar algumas decisões bem importantes e bem inteligentes para a retomada dos meus treinos. Por quê? Porque foi uma viagem turística, mas foi uma viagem na qual a gente acabou se desgastando muito, tá? Eu saí de Venâncio na sexta, dia 28, cheguei no sábado, início da tarde, lá em Foz, então só nisso aí foram 17, 18 horas dentro de um ônibus, bem cansativo. No turno da tarde, para soltar as pernas, eu acabei indo para a pista que tem lá em Foz, que é uma pista parecida com a da Univates e também é aberta ao público, e acabei me desgastando um pouquinho, mas não foi nada exagerado, foi só, como eu falei, para soltar um pouquinho. No domingo, então foi o dia mais desgastante, porque a gente foi na manhã para o Parque das Aves, fizemos uma caminhada lá de cerca de 2 horas. Depois, à tarde, a gente foi para as Cataratas do Iguaçu, num dia que as cataratas bateu o recorde de público, atingindo 15 mil pessoas naquele dia. Então, a gente acabou ficando cerca de 2 horas e meia, quase 3 horas só em filas em pé, e caminhamos muito também para chegar até os locais lá onde tem as quedas d'água, tá? Isso acabou me desgastando muito para os outros dias, e em virtude disso, a gente optou por, na volta, voltar um pouquinho mais devagar. Então eu cheguei na quarta-feira pela manhã, saí na terça-feira de lá, também deu cerca de 18 horas dentro do ônibus, e a minha decisão para quarta foi descansar completamente, e para quinta de manhã seria retomar os treinos, mas eu optei por descansar um pouquinho mais e deixar para fazer o primeiro treino de retomada na quinta tarde. E qual foi minha grande sacada nesse sentido? Eu preciso, quanto antes, continuar fazendo esses treinos de velocidade máxima, retomar eles. Então, eu tinha um treino programado para fazer numa rampa aqui do lado da minha casa, e acabei optando por fazer na rampa, mas ao invés de correr para cima, correr para baixo. Por quê? O esforço é bem menor e a demanda pela velocidade é maior também, porque se eu não fizer as passadas com bastante frequência, eu vou cair. Então eu alinhei o útil ao agradável e consegui fazer um bom treino, um treino bem intenso, com uma velocidade considerável, sem uma demanda energética tão grande. O que ocasionou com que eu tivesse preparado para esse treino de velocidade agora, já relaxado e solto. Então essa sacada que eu tive, eu considerei uma sacada muito inteligente e que me possibilitou estar fazendo o treino de hoje, que vocês conferiram com muita qualidade, tá? E para falar então do treino em si, eu fui narrando ele ao longo dele, né? E então não vou me aprofundar muito nas explicações, mas basicamente na parte dos tiros em out, eu estava tendo um pouco de dificuldade para atingir uma velocidade máxima naqueles primeiros 20 metros, e depois na parte onde eu estava conseguindo rodar com bastante técnica entre os cones, eu consegui dominar muito bem aquela parte, e todas as partes desse treino eu consegui fazer bem leve e bem solto. O que não ocorreu nos tiros de 60 metros ali, que eu fazia 30 de aceleração e 30 metros na velocidade máxima. Eu não consegui atingir um pico de velocidade tão bom assim, quanto eu acredito que eu consiga. Da mesma forma, eu não estava tão relaxado e tão solto. Então, no final do treino, eu acabei fazendo mais força do que propriamente uma corrida técnica, da maneira como deveria,
que é correr relaxado, rápido, e não gostei tanto assim. Mesmo assim, é importante a gente considerar que esses tiros foram feitos já desgastados de todo o processo de treino anterior, do aquecimento e dos tiros principais de in-out, beleza? E por último, então, voltando ao assunto das competições que eu vou ter, essa próxima semana que eu vou registrar toda para vocês vai ser uma semana na qual eu vou me gerar um pouquinho mais de sobrecarga nos treinos, tá? Para aproveitar, já que eu não tenho competição no próximo final de semana. E a partir das próximas competições eu começo a reduzir carga. Principalmente porque eu tenho que levar em consideração que a segunda competição que eu vou ter vai ser em Bragança Paulista, eu vou ter que viajar de ônibus, viajar de avião, vai ser cansativo, vai ser desgastante, então eu não posso estar para aquela viagem já meio desgastado. Depois para Montevidéu vai ser a mesma coisa. Só que quando a gente pega a competição que eu vou ter em Lajeado para a competição de São Paulo, eu vou ter ali uma margem de treino maior do que da competição de São Paulo para Montevidéu, principalmente porque eu tenho que levar em consideração a viagem de ida e também a viagem de volta, que vai me tomar muito mais tempo, tá? Então, amanhã, no domingo, dia 9, eu vou sentar com calma, organizar todas essas próximas 3, 4 semanas de treino que eu vou ter, porque, honestamente, eu falo para vocês que eu quero, numa dessas 3 competições, conseguir fazer a minha melhor marca da vida nos 100 metros, abrindo temporada oficialmente. Eu já gravei um vídeo aqui mostrando a minha primeira competição desse ano, porém foi uma competição em cronômetro manual, na qual eu corri 10:42 e corrigindo no celular depois deu 10:61, 10:62, e eu acredito que relaxando mais agora, soltando um pouco mais as cargas, eu consiga correr ainda melhor do que eu corri lá, até porque eu não, como eu mencionei naquele vídeo, eu não corri tão bem. Fechou? No final da próxima semana eu faço toda a edição de vídeos, posto aí para vocês, registrando os treinos, a dinâmica de cada um, mais ou menos similar à série Sonho Olímpico que eu já tinha feito. E então fiquem comigo até o passar dessas 3 competições, que eu acho que vai ser algo bem legal. Vou trazer de forma individual cada uma dessas competições aqui também, beleza? Obrigado a quem chegou até aqui, valeu!